Uma mensagem que vai acalmar sua mente hoje. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite. Uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção, porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Agora respira. Porque talvez você nem tenha percebido, mas a sua mente está no limite. Tem coisas que não gritam, mas estão te esvaziando aos poucos. Aquele pensamento que aparece toda noite, aquele sentimento de que você está ficando para trás, aquela sensação de que, por mais que você se esforce, nunca é suficiente. E a parte mais difícil é essa. Você continua vivendo, continua sorrindo, continua entregando tudo o que esperam de você. E ninguém nota que por dentro tem uma parte sua implorando por descanso. Só que hoje a gente vai falar com essa parte, com esse lado que quase nunca tem voz. Essa parte sua que carrega tudo sem reclamar, mas que já não aguenta mais o peso. Essa mensagem é para sua mente, é para colocar luz onde hoje só tem cansaço e para te lembrar que você não está perdendo o controle. Você só está tentando sobreviver, sem pausa, há tempo demais. Mas por que é tão difícil ter paz mental hoje? Porque a nossa atenção está sendo disputada o tempo todo e, na maioria das vezes, por coisas que nem fazem diferença de verdade. Seu celular toca, você abre. Um vídeo começa, você nem queria ver, mas fica ali. E quando percebe, já passou meia hora e sua cabeça está mais cheia do que antes. Isso tem nome: fadiga de decisão. É quando você já gastou tanta energia escolhendo o que consumir, o que responder, para onde olhar, que não sobra foco para decidir o que realmente importa. A mente fica sobrecarregada. Não é falta de capacidade, é excesso de estímulo inútil. Tem um estudo da Universidade de Stanford que mostrou que pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo têm mais dificuldade em filtrar informações irrelevantes. Ou seja, quanto mais multitarefa você é, mais difícil fica perceber o que é ruído e o que é prioridade. E é aí que muita gente trava. Tem pensamento que você não escolheu ter, mas que mora aí dentro há tanto tempo que já parece parte de quem você é. Só que não é. É apenas algo que entrou quando você estava fraco, distraído ou machucado, e ficou. Foi ganhando espaço, repetindo que você não é bom o suficiente, que nada vai dar certo, que você sempre estraga tudo. Olha só, não é Deus que está dizendo isso. Isso não é verdade. Mas você acreditou, porque no meio da correria, ninguém ensinou que a gente tem que proteger o que acredita sobre si mesmo. E sem perceber, você foi moldando sua rotina para caber nesses pensamentos. Começou a agir como se fosse verdade. E é assim que a mente vai perdendo a leveza. Não porque ela está cheia de informação, mas porque ela está cheia de mentiras. É sério, tem pensamentos que você só carrega porque deu ouvidos demais a gente que nem sabe nem o que quer da própria vida. Comece a proteger o que entra na sua cabeça. Você não precisa consumir tudo que aparece, nem dar atenção para todo mundo que fala. Paz mental também é uma escolha de filtro. É saber o que merece espaço e o que pode ser deixado para lá sem culpa. Tem uma coisa que pouca gente fala. O mundo
não quer que você pense. Ele quer que você reaja, e de preferência rápido, sem refletir, sem filtrar, sem questionar. Porque quanto menos você pensa, mais tempo você passa aí, rolando, clicando, comentando, ficando preso numa timeline que parece ser sobre você, mas que, na verdade, está moldando você. E o mais perigoso disso é que parece bom, parece ser inofensivo. Você abre o celular e vê tudo o que gosta, tudo o que concorda, tudo aquilo que reafirma a sua visão de mundo. E isso acalma por um tempo. Parece que você está certo, que está alinhado, que está vendo a verdade. Só que aí, de repente, aparece algo que te irrita profundamente, algo que te provoca, que te tira do sério. E você nem percebe, mas ficou mais uma hora ali, preso entre o que você ama e o que você odeia. O algoritmo não tem ideologia, ele só quer que você fique, e ele sabe exatamente o que te prende. E isso, para muita gente, virou rotina. A mente não está em paz, está condicionada a seguir o que está em alta, o que está nos trends, aquilo que está nos stories. E sem perceber, a gente começa a viver uma fé por influência, uma espiritualidade que depende do que está bombando. E às vezes, até a nossa opinião é só repetição. Mas Jesus não chamou a gente para andar com a multidão. Ele nunca chamou. Na época dele, a maioria das pessoas estava gritando por uma crucificação. Gente que tinha visto os milagres, que tinha se beneficiado da presença de Jesus, tinha caminhado pelas mesmas ruas e mesmo assim estava gritando: crucifica-o. Era a voz da massa, era o consenso da maioria. E eles estavam completamente errados. A ideia de que a voz do povo é a voz de Deus não está na Bíblia. Ela está nos ditados populares. Na Bíblia, o caminho de Deus é o caminho estreito, é o impopular, é o que vai contra a correnteza. Então tome cuidado, porque se você seguir o que a maioria está dizendo, você pode acabar indo contra o que Deus quer falar. E o pior, pode acabar achando que é Deus só porque muita gente concorda. Não é para você sair da internet, nem se isolar do mundo, mas é para lembrar que a sua timeline não é a sua consciência, e muito menos o seu guia. O Espírito Santo não fala em massa, ele fala no íntimo, no silêncio. E só ouve quem para. Hoje, a nossa mente é treinada para seguir o que é largo, rápido, fácil. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho pede atenção, sabedoria, pausa. Pede que você não confunda opinião com verdade. Que você tenha coragem de ir na contramão. Que você questione o barulho que todo mundo aceita. Porque às vezes o que está te deixando sem paz não é o mundo lá fora. É o tanto de gente que você deixou falar dentro de você. Tem gente destilando ódio na internet o dia inteiro e nem percebe que quanto mais faz isso, mais a própria rede social entende que é esse tipo de conteúdo que ela quer. E aí, adivinha só, começa a aparecer cada vez mais vídeos que te provocam, que te indignam, que te deixam irritado. Porque no fundo, o algoritmo aprendeu. É isso que te prende. Você sente raiva e continua ali, preso, engajado, envenenado. Mas deixa eu te perguntar com toda sinceridade, por que uma pessoa que se diz servo do Senhor iria querer se nutrir de raiva o dia todo? Por que alguém que conhece a palavra está alimentando a própria mente com vídeos de conflito, de briga, de provocação, de escândalo? Irmãos, vamos vigiar, porque a gente está se perdendo aos poucos, em silêncio, sabe? Diante de uma tela. O que mais tem por aí hoje são comentários com palavrões, com julgamentos, com ofensas baixas. E quando você entra no perfil da pessoa,
o que está lá? Um versículo bíblico, uma bio dizendo Jesus é tudo, uma foto com uma cruz. E isso não é só triste, é perigoso, porque é exatamente disso que Jesus falava quando dizia que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. A gente está vendo todos os dias pessoas que tentam acusar o mundo de manchar o nome de Deus. Mas sabe o que é mais grave? É que quem diz conhecer esse Deus, quem diz representá-lo, está trazendo vergonha para o Evangelho. E não é porque erra. Errar todo mundo erra. É porque não tem arrependimento, não tem vigilância, não tem temor. Só tem opinião. E tem gente confundindo opinião com autoridade espiritual. Você não está sendo usado por Deus só porque tem coragem de falar, abre aspas, verdades, fecha aspas, na internet. Já parou para pensar que aquilo que você considera verdade pode não ser a verdade universal? Às vezes o que você está chamando de ousadia é só grosseria, travestida de justiça. Deus não te chamou para ser boca do povo, nem para ser juiz do mundo. Ele te chamou para refletir o caráter de Cristo. E se a sua presença digital não está fazendo isso, então é hora de repensar o que você está construindo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se tudo o que você anda dizendo são críticas, ironias, deboches, palavras de ódio, talvez o problema não esteja no mundo. Talvez ele esteja dentro de você. E talvez você não precise de mais um vídeo polêmico para comentar. Talvez você precise de um silêncio real, de uma pausa real, um arrependimento real. Porque a sua timeline não vai se purificar sozinha. Você precisa decidir o que quer consumir, o que você quer nutrir, o que quer espalhar. E mais ainda, você precisa lembrar que o nome que você carrega tem peso, que você representa algo maior e que por mais que o mundo esteja em caos, o Evangelho ainda é boa notícia. Não é dedo apontado, é mão estendida. E sabe o que é mais preocupante? É que, além da raiva, muitas mentes têm sido alimentadas pela sensualidade. Não é pornografia explícita, porque as redes não permitem, mas é quase. É conteúdo pensado para isso, para provocar, para induzir, para acender um desejo que aos poucos vai te fazendo buscar mais, consumir mais. E aí, sem perceber, você já está viciado num tipo de estímulo que só te afasta da leveza, da paz, da comunhão com Deus. E o pior, tudo parece normal. É só uma dancinha, é só um vídeo, é só uma brincadeira. Mas aquilo vai entrando, vai se alojando, vai bagunçando o seu interior. E aí, quando você tenta orar, a mente está contaminada. Quando você tenta se concentrar, a alma está inquieta. Quando você tenta buscar Deus, o coração já está dividido. A verdade é que tem gente que passa o dia entre dois extremos, indignado com o mundo e excitado pela tela. Raiva de um lado, desejo do outro. E no meio disso tudo, o espírito vai ficando sufocado, porque não tem espaço, porque está tudo sendo preenchido com urgência, com estímulo, com excesso. Então vigia, observa, repara se o que você está consumindo, se o que você está curtindo, compartilhando, alimentando, realmente tem a ver com aquilo que Deus sonha para a sua vida. Só que, agora que você percebeu tudo isso, o que fazer? Porque entender já é um passo enorme. Mas tem coisa que não muda só com consciência, muda com prática, com escolha diária. Muda quando você começa a se mover diferente, mesmo que tudo ao redor continue igual. E não precisa começar com nada grandioso. Às vezes, o que cura a mente é o simples. É o hábito de abrir a janela pela manhã e respirar devagar antes de pegar o celular. É o costume de perguntar: isso aqui me aproxima de quem eu quero ser?
antes de comentar alguma coisa ou seguir mais uma discussão. Sua mente não vai mudar porque você viu esse vídeo. Vai mudar quando você começar a cuidar dela como se estivesse cuidando de uma criança assustada, com paciência, com firmeza, com amor. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas a limpeza da mente começa pelo que você deixa entrar. Tem dia que você precisa abrir mão do que todo mundo está assistindo para assistir o que vai te fazer crescer. Tem hora que você precisa sair de um grupo, silenciar uma notificação, parar de responder provocações, não por arrogância, sabe, mas por saúde, por lucidez, por respeito a si mesmo. Você não foi criado para viver inflamado. O coração em paz é vida para o corpo. A mente em paz é espaço para ouvir Deus. E Ele não grita, Ele sussurra. Por isso, quanto mais barulho tem aí dentro, mais difícil vai ficando perceber o que é dele e o que é do mundo. É no silêncio que Ele revela, é na pausa que Ele cura. Então, sim, fecha a boca quando a vontade for revidar. Fecha o aplicativo quando a mente começar a se agitar. Fecha os olhos por um instante e lembra que você tem escolha, que o mundo pode gritar, mas você não precisa gritar de volta. A raiva pode vir, mas você não precisa alimentá-la. A provocação pode até chegar, mas você pode decidir não se deixar levar. Esse é o começo da reconstrução. Não é o fim do caos, mas é o início da paz. Talvez hoje seja só mais um dia comum, mas mesmo nos dias comuns, Deus planta sementes de transformação. E Ele já começou aí dentro, te mostrando o que precisa ser cortado, o que merece ficar, o que precisa mudar. A decisão agora é sua, porque Ele não quer que você apenas sobreviva a mais uma semana. Ele quer que você viva com leveza, com propósito, com lucidez. Não deixe essa mensagem morrer quando o vídeo acabar. Guarda aquilo que te tocou, reflita sobre o que te incomodou e age sobre o que ficou claro. Uma vida mais leve começa com uma mente protegida, consciente e desperta. E essa clareza começa com uma escolha sincera, de parar de se sabotar e começar a se alinhar com aquilo que Deus sonha para você. Se você ficou até aqui, escreva aqui nos comentários: mente limpa. Ensinamentos de Jesus para transformar sua vida. Antes de tudo existir, Ele já estava lá. Na criação do mundo, Ele estava lá. Antes que eu e você sequer fôssemos planejados, Ele já estava lá. Antes de Moisés abrir o mar, Ele estava lá. Antes de Noé construir a arca e salvar a família do dilúvio, Ele já estava lá. Poderoso, eterno e infinito. Amoroso, conselheiro, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Esses são alguns dos nomes dele. Jesus, que mesmo sendo eterno, mesmo sendo totalmente Deus, escolheu também ser totalmente humano. Sofreu aqui, conheceu cada uma das nossas dores. Tudo isso para se entregar em nosso lugar, nos permitir a vida eterna e, além disso, nos dar liberdade. Liberdade das sombras, liberdade de toda maldade, liberdade das obras das trevas, ainda nesta vida. Como eu poderia falar, dia após dia, ensinamentos humanos, ensinamentos de homens e mulheres que estão na Bíblia, e não citar os ensinamentos que nosso Jesus nos deixou enquanto estava aqui na Terra, na sua forma humana? Meu objetivo é que você saia desse vídeo mais sábio do que entrou, que saia daqui com mais aprendizado, mais crescimento e mais motivação para continuar a caminhar. Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto Reflexão. Se você busca viver uma vida com mais propósito, sabedoria e fé, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal
e ative o sininho das notificações. Deixou o seu like? Que Deus te abençoe e muito obrigado. Agora, esses são os 5 ensinamentos que podem ser a chave para um recomeço na sua vida. Ame o próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, verso 39, diz assim: ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, mas também um dos mais desafiadores. Jesus nos ensina que amar o próximo vai além de palavras bonitas ou gestos momentâneos. É uma atitude de vida. Amar o próximo é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas há uma chave importante nesse versículo: como a si mesmo. Para amar verdadeiramente o outro, você precisa primeiro aprender a se amar. Muitas vezes somos duros conosco, nos criticamos demais, nos cobramos demais, nos colocamos para baixo. Como você vai oferecer amor e compaixão aos outros se você não consegue fazer isso com você mesmo? Comece olhando para dentro. Reconheça suas falhas, mas valorize também suas qualidades. Lembre-se de que você é amado por Deus e isso já é o suficiente para você se amar também. Quando você entende isso, fica mais fácil enxergar o próximo com o olhar de Jesus, um olhar de amor, de paciência e misericórdia. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Seja em casa, no trabalho ou no dia a dia, você tem agido com amor e respeito? Lembre-se, pequenas atitudes de amor têm o poder de transformar vidas. E a sua pode ser uma ponte para levar a luz de Deus a quem mais precisa. Você precisa começar a prestar atenção em quem são as pessoas que você mantém ao seu redor. Quem são as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado? Isso faz toda a diferença. Muitas vezes você não consegue desenvolver um relacionamento profundo e com propósito verdadeiro porque as pessoas que estão ao seu redor não são aquelas que realmente deveriam fazer parte da sua vida. Às vezes, a gente insiste em criar uma conexão com alguém por conveniência, como um colega de trabalho ou alguém com quem possivelmente vamos trabalhar um dia. Estamos tentando desenvolver alianças, seja como sócios, parceiros comerciais ou de outra natureza, sem perceber que essas conexões talvez não estejam alinhadas com o que realmente buscamos para a nossa vida. É essencial entender que existem pessoas que apenas passam por nossa vida e pessoas que permanecem nela. E essas duas categorias são muito diferentes e distantes uma da outra. Quando você consegue identificar quem são as pessoas que verdadeiramente estão em sua vida, você começa a construir uma base de relacionamentos que realmente importam. Essas são as pessoas que você chamaria para o seu aniversário, que contaria sobre uma cirurgia importante ou com quem compartilharia a alegria de uma promoção no trabalho. Reconhecer essas pessoas e dar a elas o devido valor é fundamental. Mas não basta apenas identificar essas pessoas. É necessário cultivar esses relacionamentos. Mesmo que os horários sejam apertados, que a rotina esteja cheia de afazeres, é preciso encontrar tempo para mostrar que você se importa. Uma ligação, uma mensagem, um gesto de cuidado, tudo isso fortalece a base de afeto que nos permite amar verdadeiramente. Quando fazemos isso, estamos vivendo um dom de Deus. Ele nos capacita a nos colocarmos no lugar do outro, a enxergarmos a vida com empatia e a desenvolvermos relacionamentos baseados no amor genuíno. Esse é um processo que exige esforço, constância e intencionalidade. Mas quando mantemos o passo firme, a cabeça no lugar e o coração alinhado com os princípios de Deus,
esse estilo de vida começa a se manifestar de forma natural em nós. Ele se torna parte de quem somos. Amar, cuidar e valorizar as pessoas que realmente importam não é apenas um ato, é uma decisão diária que transforma tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas ao nosso redor. Jesus tinha uma base de 12 pessoas, os seus discípulos, que caminhavam com ele diariamente, compartilhando momentos de alegria, tristeza, aprendizado e missão. Ao mesmo tempo, Jesus esteve presente na vida de milhares de pessoas. Ele falou para multidões, curou os enfermos, ressuscitou mortos e proclamou o reino de Deus para todos que estavam ao alcance da sua voz. Milhares testemunharam seus feitos, ouviram suas palavras de sabedoria, amor e reconciliação. Mas apesar desse alcance enorme, a intimidade de Jesus era compartilhada com poucos. Seus 12 discípulos eram os confidentes, aqueles que sabiam de seus planos mais profundos, que ouviam as lições mais impactantes e que estavam presentes nos momentos mais cruciais da sua vida. Não é a quantidade de pessoas em nosso círculo social que define o impacto que causamos, mas sim a qualidade dos relacionamentos que cultivamos. Ele sabia que, para cumprir sua missão, era necessário concentrar suas energias e seu amor em um grupo pequeno, mas dedicado. E a partir desse grupo, o impacto seria multiplicado para o mundo. Se você deseja causar um impacto no mundo, seja através da sua arte, dos seus negócios, da internet, dos estudos ou da sua eloquência, o primeiro passo é olhar para dentro. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são aqueles que compartilham da sua visão, que te fortalecem, que caminham ao seu lado? Não subestime a importância de valorizar esses relacionamentos próximos. É neles que você encontra apoio, honestidade e um reflexo do amor genuíno que Deus nos ensina a ter. Ao valorizar as pessoas próximas, você cria um fundamento sólido que te permite expandir seu amor e empatia para os outros, mesmo aqueles que você não conhece profundamente. Amar o próximo de forma genuína começa com a capacidade de amar verdadeiramente aqueles que já estão dentro do seu círculo. Essa é a base para desenvolver relacionamentos mais significativos e para impactar positivamente a vida de outros. Não tenha medo de encerrar ciclos que já não fazem mais sentido. Assim como Jesus não hesitava em ir para novos lugares e seguir novos caminhos, mesmo deixando algumas multidões para trás, nós também precisamos reconhecer quando é hora de deixar ir. Alguns ciclos se encerram para que outros mais alinhados ao propósito de Deus possam começar. Confie que ao entregar seus relacionamentos e decisões ao Senhor, Ele guiará você a construir conexões que refletem seu amor e a realizar grandes coisas com base nesse amor. Perdoe mesmo quando é difícil. Em Mateus capítulo 6, verso 14, está escrito assim: Se perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Quando alguém nos machuca, nossa primeira reação é guardar ressentimento, retribuir a dor ou simplesmente nos fechar. Mas Jesus nos ensina que o perdão é um caminho de cura, não apenas para quem nos machucou, mas principalmente para nós mesmos. Talvez você esteja carregando o peso de mágoas antigas. Talvez alguém tenha te ferido profundamente e você sente que nunca será capaz de perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O perdão não significa que o que aconteceu foi certo, e muito menos que você precisa voltar a confiar na pessoa. Perdoar é abrir mão do controle que aquela dor tem sobre a sua vida. O autor William P. Young escreveu uma frase que é ao mesmo tempo simples e profunda. Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é soltar a garganta do outro. Eu acredito que perdoar seja exatamente isso.
Não significa que você vai parar de pensar nisso algum dia, porque, sejamos sinceros, nossos pensamentos nem sempre estão sob nosso controle. Pode ser que mesmo após o perdão, em um dia tranquilo, enquanto você está aproveitando um momento feliz, aquela memória dolorosa volte, causando desconforto. Mas sabe qual é a diferença quando você escolhe perdoar? É que nesse instante você decide não agarrar essa memória com força, não a abraça para si. Pelo contrário, você a solta, permite que ela vá embora. Perdoar é isso, soltar. É um ato consciente de deixar ir, mesmo quando seria mais fácil se apegar à mágoa, alimentar o rancor ou justificar a dor. O perdão não apaga a memória, mas redefine como você escolhe lidar com ela. E mais importante, perdoar não é um presente que você oferece ao outro. É um presente que você oferece a si mesmo. É um ato de carinho com o seu coração, que merece ser leve, e de respeito com a sua mente, que não precisa carregar o peso de algo que já deveria ter sido deixado para trás. Quem somos nós para não perdoar? Nós que tropeçamos desde o momento em que acordamos até o instante em que fechamos os olhos para dormir. Nós que tantas vezes erramos sem perceber ou até com plena consciência. Se Deus, que é perfeito, nos perdoa repetidamente, quem somos nós para negar o perdão aos outros? É um exercício de humildade, entender que muitas vezes a pessoa que nos magoou também está vivendo suas próprias batalhas internas. Quantas vezes você não enfrentou lutas que só você e Deus conhecem? Quantas noites você não passou em claro, imaginando cenários terríveis, acreditando que tudo estava perdido? Assim como você teve suas tempestades, os outros também tiveram. Assim como você enfrentou dias ruins e tempos de escassez, os outros também enfrentam. E aqui está uma verdade dura, mas essencial. A tempestade não escolhe um só coração. Ela vem para todos. Cada um de nós tem suas feridas, suas inseguranças, seus momentos de desespero. O perdão nos lembra que estamos todos juntos nesse processo de ser humano. Quando escolhemos perdoar, estamos, na verdade, nos conectando ao sofrimento do outro e reconhecendo nossa própria fragilidade. Porque no final das contas, o perdão não é apenas um ato de graça, é também um ato de profunda empatia. Jesus nos mostrou o exemplo máximo de perdão ao morrer na cruz e dizer em Lucas 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se Ele, sendo perfeito, escolheu perdoar, quem somos nós para nos recusarmos a fazer o mesmo? Liberte-se desse peso. Peça a Deus que te ajude a perdoar, mesmo que seja aos poucos. Quando você perdoa, você não apenas alivia o coração do outro, mas principalmente o seu próprio coração. É algo que não tem discussão. Quem perdoa está ao lado da luz. Quem perdoa está no caminho certo. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não se preocupe com o amanhã. Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Nós vivemos em uma época onde a ansiedade domina. Estamos sempre preocupados com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com o que as pessoas vão pensar, com as contas que precisamos pagar e os problemas que precisamos resolver. E no meio disso tudo, esquecemos de viver o presente. Pare de trazer à tona coisas do passado e colocá-las na mesa, porque isso
só te impede de seguir em frente. Talvez você pense que, ao reviver esses momentos, está se curando, mas na verdade está se ferindo ainda mais. E não adianta também projetar sua mente para o futuro, para situações que você nem sabe se vão acontecer. Isso só te impede de viver o que está aqui, o agora. Os dados sobre saúde mental no Brasil são alarmantes. Estamos vivendo uma realidade onde, se você está simplesmente parado em um lugar, apenas contemplando uma paisagem, parece que você está perdendo tempo. Você sente que não está usando o seu potencial máximo, que não está aproveitando o momento. É como se o simples ato de existir já não bastasse. Parece que você precisa estar sempre fazendo algo útil, praticando um esporte, gravando um vídeo, registrando cada momento, produzindo conteúdo, se ocupando com algo. Essa mentalidade tem nos adoecido profundamente. Existe uma diferença entre ser produtivo e viver constantemente com a sensação de que nunca está fazendo o suficiente. Essa pressão pode ser tão grande que até durante o almoço, em vez de apenas comer e apreciar a refeição, você sente que precisa assistir a algo que te ensine a melhorar, a ser mais eficiente, a consertar algo na sua vida. E embora buscar aprendizado seja positivo, a desconexão completa, aquele momento em que você simplesmente para, se enxerga, sente e vive o presente, tem se tornado algo raro e negligenciado. Essa desconexão é essencial para a nossa saúde mental e emocional. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. O presente é um presente que Deus te deu. É tudo o que você realmente tem, e é nele que você pode encontrar paz, força e propósito. Pare de ser atormentado pelos fantasmas do passado ou aterrorizado pelas possíveis catástrofes do futuro. Escolha viver hoje. Permita-se estar aqui agora, experimentando a beleza e a simplicidade do momento presente. Esse é o único tempo que importa, o único tempo onde você pode agir, sentir e ser. Viva um dia de cada vez, sem carregar os pesos do que já passou ou do que ainda está por vir. Deus está cuidando do seu futuro, mas Ele quer que você aproveite o presente que Ele te deu. Jesus nos ensina a confiar no cuidado de Deus. Ele nos lembra que o amanhã está nas mãos dele e que a única coisa que temos de fato é o agora. Quando a gente se preocupa demais com o futuro, estamos assumindo um fardo que não fomos feitos para carregar. A ansiedade pelo que ainda não aconteceu nos impede de enxergar as bênçãos do hoje. Respire fundo, confie em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O amanhã pertence a Ele, e isso é o suficiente para você descansar. Concentre-se em dar o seu melhor hoje, em fazer o que está ao seu alcance agora, e deixe o restante nas mãos do Senhor. Seja luz onde você estiver. Em Mateus capítulo 5, verso 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus nos chamou para ser luz neste mundo. Em um tempo onde as pessoas estão tão perdidas, cansadas e machucadas, você pode ser um ponto de esperança, um farol que ilumina o caminho dos outros. Ser luz não significa ser perfeito ou ter todas as respostas, mas significa refletir o amor e a graça de Deus em cada atitude. Você já percebeu que nenhuma mudança que você provoca em si mesmo termina apenas em você? E mais, nenhuma mudança que realmente acontece dentro de você passa despercebida por aqueles que estão ao seu redor, especialmente por aqueles que têm um coração aberto para aprender.
Você já encontrou pessoas que têm um brilho especial no olhar? Pessoas que demonstram um interesse genuíno no que temos a dizer, que parecem sedentas por aprendizado em cada interação, em cada conversa? Essas pessoas são raras, mas profundamente significativas. Elas têm o poder de nos fazer entender o nosso propósito. Muitas vezes, sem nem perceber, essas pessoas nos dão um direcionamento, nos ajudam a enxergar algo que sozinhos talvez não perceberíamos. Elas nos inspiram a continuar. Quando você escolhe crescer, mudar, ser melhor do que foi ontem, pode ter certeza, isso será notado. Existem pessoas que, ao te observarem, vão enxergar algo diferente em você. Elas talvez nem consigam nomear o que vem, mas vão sentir. Você sabe o que é? É a luz de Jesus. É a luz que brilha através de quem escolhe caminhar na verdade, na sabedoria, no amor. Essa luz não é sua, mas ela reflete em você e, através de suas atitudes, alcança os outros. As pessoas percebem quando há autenticidade nas suas ações. Elas se inspiram quando enxergam a verdade nos seus gestos, a sinceridade nas suas palavras e a retidão nas suas escolhas. Sua mudança não é só sobre você. Ela é um convite para os outros também crescerem, também se transformarem, também encontrarem a luz. Quando você escolhe caminhar na direção certa, quando escolhe agir com amor, sabedoria e integridade, você se torna um exemplo vivo de que a mudança é possível e de que com Jesus podemos impactar muito mais vidas do que imaginamos. Pense no seu dia a dia. Como você tem brilhado? Suas palavras têm trazido esperança ou desânimo? Suas atitudes têm mostrado generosidade ou egoísmo? Muitas vezes não precisamos de grandes feitos para ser luz na vida de alguém. Um sorriso, uma palavra de incentivo, uma oração ou até mesmo um gesto simples de bondade podem mudar o dia de alguém. Tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é a prova e a evidência única do que tem sido alimentado em seu coração, do que tem estado em sua mente, do que você tem deixado crescer dentro de você. Então, muitas vezes você não sabe de onde está vindo alguns distanciamentos, algumas coisas, e o fato de algumas pessoas terem se distanciado de você. Mas muito desse afastamento vem disso, sabe? Dessa falta de cuidado com o que você tem falado, com o que você tem deixado sair pela sua boca. As palavras carregam um peso enorme. Elas podem construir pontes ou erguer muros. Podem trazer vida ou causar feridas profundas. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 18, verso 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, aquilo que você diz tem consequências diretas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quando você fala sem pensar, quando age por impulso ou deixa a amargura no coração se transformar em palavras duras, você está afastando pessoas que poderiam estar ao seu lado, que poderiam caminhar com você. Talvez você nem perceba, mas às vezes uma palavra dita em um momento de raiva, uma crítica desnecessária ou um comentário impulsivo pode quebrar relacionamentos que levaram anos para serem construídos. É importante lembrar que suas palavras são como sementes. Cada coisa que você diz está plantando algo no coração das pessoas. A pergunta é: o que você tem plantado? Amor, paz, sabedoria e encorajamento? Ou mágoa, tristeza, desconfiança e distância? Quando você começa a prestar atenção ao que diz, percebe que não se trata apenas do outro, mas também de você mesmo. Suas palavras refletem aquilo que tem dominado sua mente e seu coração. Se o seu coração está cheio de gratidão, amor e paz, isso será percebido em suas conversas.
Mas se ele está cheio de ansiedade, raiva ou ressentimento, essas coisas também vão se manifestar. Por isso, faça um exercício diário de refletir antes de falar. Pergunte-se: isso que eu vou dizer vai edificar? Vai trazer algo positivo? Vai ajudar alguém? Ou eu estou falando apenas para aliviar algo em mim, sem considerar o impacto no outro? Palavras são como flechas. Depois de lançadas, não podem mais ser recolhidas. Use-as com sabedoria e amor. E se você já se arrependeu de algo que disse, lembre-se de que é sempre possível pedir perdão, se redimir e construir aquilo que foi quebrado. Deus nos dá a oportunidade de começar de novo, de mudar nossa forma de nos comunicarmos, para que nossas palavras sejam um reflexo do amor e da paz que vem dele. Assim como ele nos perdoa e nos dá novas chances, nós também podemos escolher usar nossas palavras para curar, reconciliar e fortalecer os laços que realmente importam. Comece hoje a usar sua boca como um instrumento de bênçãos, porque, como a própria palavra diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, encha o seu coração com aquilo que é bom, puro, justo e verdadeiro. E veja como suas palavras começarão a transformar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Escolha ser luz. Escolha ser um canal do amor de Deus onde quer que você esteja. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a fazer a diferença. E você pode ser uma delas. Aprenda a perdoar e libere espaço em sua mente. Em Mateus capítulo 6, verso 14, está escrito: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quantas vezes guardamos mágoas que nos consomem mais do que gostaríamos de admitir? Tem uma frase do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que diz assim: a capacidade de ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa é uma das chaves mais valiosas no trato com os outros. Muitas pessoas acreditam que se elas tirarem um tempo e fizerem um esforço para entender e realmente se colocar no lugar do outro, elas estarão sendo feitas de otárias. Falando de forma bem direta, muita gente pensa assim. Mas na realidade, quando você escolhe liberar perdão e se colocar no lugar do outro, principalmente quando isso envolve alguém que te magoou profundamente, não é o outro que é beneficiado ou tem a vida facilitada. O maior benefício é seu. O perdão não apenas cumpre um mandamento divino, mas é também a chave para viver uma vida mais leve. É um caminho para deixar de se preocupar e parar de carregar o peso de mágoas e ressentimentos, que muitas vezes nem deveriam ser seus. Perdoar não significa concordar com o que foi feito, nem justificar atitudes erradas. Significa sim que você está abrindo mão de permitir que essa pessoa ou essa situação continue a exercer poder sobre você. Quando você perdoa, você escolhe deixar ir o controle que aquela mágoa tinha sobre sua mente e suas emoções. Eu sei que é muito difícil praticar o perdão em alguns casos. Tem pessoas que parecem viver com a intenção de nos prejudicar, seja no trabalho, em rodas de amigos ou, o mais difícil, dentro da nossa própria casa. Convivências carregadas de sarcasmo, ironia, raiva, falas de desencorajamento e muita impulsividade tornam o perdão um desafio ainda maior. Mas aqui está algo importante para você lembrar. Quando você decide perdoar, você decide que alguém ou alguma situação não terá tanto poder assim sobre a sua vida. Inclusive, a ciência reforça isso. Quando você perdoa, você reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e ao bem-estar emocional. Perdoar é um ato que beneficia a sua saúde mental, o seu coração e a sua caminhada com Deus. É um ato de libertação,
onde você escolhe priorizar sua paz e sua liberdade emocional, em vez de continuar preso às correntes da mágoa e do rancor. O perdão não é apenas uma questão espiritual, mas algo que afeta diretamente nossa saúde emocional e mental. No cotidiano, isso pode significar soltar o ressentimento por aquele colega que te tratou mal no trabalho, ou deixar para trás mágoas em relacionamentos familiares. O perdão no dia a dia é uma ferramenta de libertação que nos dá paz interior. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Em Mateus capítulo 7, verso 12 está escrito: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa é a famosa regra de ouro e pode ser aplicada em qualquer esfera da vida. No trânsito, quando alguém te fecha, você tem a oportunidade de reagir com paciência, da mesma forma que gostaria que os outros reagissem a um erro seu. Em um ambiente de trabalho, tratar os colegas com respeito e gentileza pode transformar a dinâmica da equipe. Essa é uma das lições de Jesus mais difíceis de colocar em prática. Por quê? Porque muitas vezes nós somos duros demais conosco. Nos tratamos muito mal. Repetimos em nossa mente coisas negativas sobre nossa condição financeira, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa aparência, nosso corpo, nosso cabelo e até sobre o nosso estilo, nosso jeito de andar e se vestir. Essa cobrança excessiva e esse julgamento interno criam um descontentamento profundo dentro de nós. E por causa disso, acabamos não conseguindo ter algo de bom para oferecer aos outros. Tem gente que abre a boca para apontar 100 defeitos em você, mas não consegue mencionar uma única qualidade sua. Não consegue reconhecer suas habilidades, suas conquistas ou sua facilidade em executar bem alguma tarefa. E aí você pensa, essa pessoa me odeia. Mas na verdade, quando você observa mais de perto, percebe que essa pessoa tem um relacionamento conflituoso consigo mesma. Ela não consegue falar algo bom sobre você porque não consegue pensar nada de bom sobre ela mesma. Se você quer tratar os outros como gostaria de ser tratado, o primeiro passo é descobrir como você gosta de ser tratado. Reflita: o que eu aceito na minha vida? Que tipo de palavras e atitudes eu gostaria que as pessoas tivessem comigo? A partir dessa revisão, dessa reflexão sincera sobre o que você gosta e valoriza, você começa a tratar os outros de forma mais carinhosa, com mais compreensão e empatia. Porque essa mudança começa dentro de você, na forma como você se trata. Mas claro, precisamos ter cuidado para não cair no excesso. Se passarmos anos focados apenas no amor próprio e no cuidado próprio, corremos o risco de nos tornar pessoas egoístas, como tantas outras hoje em dia, em um mundo que constantemente nos convida a pensar só em nós mesmos, no nosso progresso, no nosso crescimento. Por isso, é necessário equilíbrio. Precisamos saber a hora de parar de olhar só para dentro e começar a olhar para o outro. Precisamos refletir. Como eu tenho tratado as pessoas ao meu redor? Como eu lido com os outros no meu dia a dia? Esse equilíbrio faz toda a diferença. Ele transforma não apenas a forma como você se relaciona com os outros, mas também te leva muito mais longe, para lugares que talvez você nem imagine que poderia alcançar. Viva o hoje. Em Mateus capítulo 6, verso 34, está escrito assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade por coisas que ainda não aconteceram nos rouba a oportunidade de viver o presente. Esse ensinamento nos convida a focar no que está diante de nós agora, seja na alegria de um momento simples com a família ou na realização de uma tarefa importante. Para viver plenamente,
Devemos aprender a confiar que o futuro está nas mãos de Deus e que o nosso papel é dar o melhor no dia de hoje. Nós precisamos entender que o único pão que pode ser comido é o pão de hoje. O pão de ontem provavelmente já está petrificado, principalmente se ele ficou fora de um recipiente tampado. E mesmo que tenha sido guardado, ele pode estar murcho. Já o pão de amanhã, nós nem sabemos se ele estará lá, porque nem sequer sabemos se o amanhã vai chegar. O pão que temos é o pão de hoje, o pão nosso de cada dia. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele não nos ensinou a pedir o pão de amanhã ou a lamentar pelo pão de ontem, que talvez não conseguimos comer. Ele nos ensinou a pedir o pão de hoje, porque ansiedade é muitas vezes um excesso de passado ou de futuro. Existem pessoas que dizem que depressão é excesso de passado, enquanto ansiedade é excesso de futuro. Mas depressão é uma doença séria e não devemos reduzi-la a alegorias, assim como a ansiedade, que também é uma condição de saúde. Mas em muitos casos estamos lidando com um excesso em nossas cabeças, um excesso que nos prende dentro de nós mesmos, nos impedindo de enxergar além daquilo que já conhecemos ou que está armazenado em nossos pensamentos. Mesmo que você busque conhecimento, mesmo que se encha de sabedoria ou se dedique a adquirir informações que edifiquem, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Às vezes, o que temos na nossa mente é suficiente para nos colocar em um estado de ansiedade, mas não é suficiente para nos tirar dela. É por isso que precisamos aprender a reconhecer o que é real, o que realmente vale a pena ser pensado e sentido. Mas também precisamos discernir o que é apenas a nossa mente tentando aumentar as coisas. Aquilo que é só medo, apenas um receio irracional que existe dentro de nós. Muitas vezes, quando trazemos esses pensamentos para fora, para o mundo real, percebemos que eles não fazem sentido, que não se aplicam à realidade. E quando isso acontece, entendemos que não somos os protagonistas da história da humanidade. Essa importância que às vezes damos para algo, ou esse medo que carregamos, quando analisados fora da nossa bolha, mostram que são apenas frutos da nossa mente. Porque, na verdade, cada pessoa está lidando com as próprias ansiedades, com os próprios desafios, com as coisas que ocupam a vida delas. Por isso é tão importante trazer os seus pensamentos para fora, colocá-los à prova e verificar se eles realmente fazem sentido. Se é algo que você precisa temer ou gastar tanto tempo pensando. Quando você faz isso, descobre que muitas vezes aquilo que parecia tão grande na sua mente, no mundo real, é bem menor do que você imaginava. Seja manso e humilde. Em Mateus 11:29 está escrito assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse ensinamento está diretamente ligado ao convite de Jesus para vivermos uma vida em paz e em comunhão com Ele. Ser manso e humilde não significa ser fraco, mas reconhecer que nossa força vem de Deus e que não precisamos carregar os fardos sozinhos. Jesus tinha todos os motivos para ser envaidecido. Ele tinha todas as razões para ser uma pessoa cheia de si, para chegar nos lugares e receber toda a atenção, e até mesmo se orgulhar disso, porque ele era e é digno de toda a atenção. Ele poderia ter exigido os melhores transportes para ir de um lado para o outro, tanto para ele quanto para os seus discípulos. Ele poderia ter reservado os melhores lugares nas festas. Poderia até mesmo ter feito uma seleção para andar apenas com as pessoas mais ricas e influentes da época. Mas ele nunca se colocou nessa posição. Mesmo sendo o próprio Deus, Jesus escolheu se colocar na posição de Filho de Deus. E mais do que isso, nos tornou filhos de Deus. Ele se colocou como um de nós. E o que há de bom em nós?
Se formos sinceros, nada. Vivemos de erro em erro, de conserto em conserto, tentando não tropeçar nas mesmas coisas, mas infelizmente tropeçando. Ainda assim, Jesus quis ser um de nós, para nos mostrar que existe um caminho, uma redenção, uma nova chance e um outro jeito de viver. Isso tem tudo a ver com humildade. É hora de parar de andar por aí achando que você é melhor do que alguém. É hora de parar de alimentar a ideia de que as pessoas te olham e te rebaixam, de que elas te consideram menos. Quando você faz isso, acaba sentindo menos necessidade de rebaixar os outros também. Muitas vezes, esse pensamento de superioridade não começa como arrogância, mas como uma forma de defesa. Algo como, se eu considerar alguém menor do que eu, nunca vou me sentir menor do que essa pessoa. Mas isso, na verdade, é só uma tentativa de proteção. A questão é, você não precisa atacar ninguém para se proteger. Não precisa se considerar melhor do que ninguém. Não precisa usar sua posição, sua condição financeira ou seu conhecimento como justificativa para se sentir superior. Porque no fim das contas, ninguém é melhor do que ninguém. O que podemos aprender é a sermos humildes e a olharmos para as pessoas como elas realmente são, pessoas. Conversemos olho no olho, sem nos colocarmos acima nem abaixo de ninguém. Não precisamos colocar ninguém em um pedestal, mas também precisamos lembrar que esse pedestal não foi feito para nós. Esse pedestal não existe quando se trata de pessoas. Pessoas erram, falham, mentem, são contraditórias e precisam constantemente de conserto e avaliação. Pessoas são pessoas. Aprenda com Cristo, que foi perfeito, a reconhecer que você não é perfeito, que eu não sou perfeito, que nós não somos perfeitos. E é justamente por isso que precisamos ser humildes, como Jesus foi. Jesus nos ensinou todas essas lições muito poderosas e que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Ao perdoarmos, tratarmos os outros com empatia, vivermos o presente e seguirmos a sua mansidão e humildade, encontramos uma vida mais plena, mais significativa e em sintonia com o que Deus deseja para nós. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vivo com Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Vamos começar esse dia da maneira certa, aprendendo mais da palavra do Senhor, falando com Ele e ouvindo tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Um dia sequer que seja fora da presença do Senhor e sem experimentar a sua doce e poderosa companhia é um dia perdido. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando agora. O Senhor conhece a sua luta, Ele sabe o quão difícil tem sido para você o simples ato de levantar da cama e seguir o dia. Deus tem visto o seu pranto, Ele tem ouvido todas as suas orações aflitas feitas na calada da noite, quando todo mundo já foi dormir. E hoje Ele te convida para sentir o abraço e o acolhimento do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo Minuto com Deus. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: esta dor vai passar.
Escreva isso com convicção. Esta dor vai passar. Se você crê que nada é impossível para o nosso Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento que não tem faltado em nossa mesa. Obrigado pela nossa saúde e obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos manteve de pé. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem nesse momento e te pedir que o Senhor opere uma transformação completa na vida deles. Promova, Senhor, um renovo na vida de cada um a partir de hoje. Que eles possam sentir a Tua poderosa e doce presença ao lado deles. Porque sabemos e cremos que o Senhor é um Deus onipresente. Cria, ó Pai, nesse momento, uma atmosfera de adoração, de louvor e de gratidão na vida dessa pessoa e que se cumpra o Teu querer na vida dela. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho das notificações. Essas 3 coisas fazem uma diferença muito grande para nós, que estamos aqui postando diariamente conteúdo cristão nas redes sociais. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Salmos 13, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. No livro Alice no País das Maravilhas, existe um trecho onde a personagem Alice pergunta ao coelho: até quando é para sempre? E o coelho responde: às vezes apenas um segundo. Existem momentos da nossa vida que são assim, não é mesmo? Algumas noites que tecnicamente duram apenas algumas horas parecem durar uma eternidade quando nós estamos experimentando a dor e o sofrimento. Alguns períodos que de fato duram apenas alguns dias, mas que parecem durar anos quando estamos com o nosso coração aflito. Só quem já viveu ou quem está vivendo em um momento assim sabe o quão angustiante é essa sensação de pensar: até quando isso vai acontecer? Até quando essa situação ficará dessa maneira? O salmista Davi experimentou essa angústia na pele. E apenas nesses poucos versículos que nós lemos, de Salmos 13, ele questionou ao Senhor por 4 vezes sobre onde estaria Deus enquanto ele passava por todo aquele sofrimento. Buscando por respostas, por conforto, Davi não escondeu e nem tentou deixar a sua oração mais bonita e menos direta. E pelo contrário, ele questionou ao Senhor de forma insistente. Porém, logo mais à frente do capítulo 13, nós vemos esse mesmo homem que estava aflito e desesperado, procurando por uma resposta, se lembrando de que ele estava falando com o Criador dos céus e da terra,
o Rei do Universo, aquele que é digno de confiança e adoração. E aí no versículo 5, Davi expressa isso dizendo: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas e às incertezas, Davi não se esqueceu de que em Deus ele encontraria descanso e consolo. Irmãos, às vezes nos questionamos até quando algumas situações vão durar na nossa vida e infelizmente não conseguimos obter uma resposta. Mas a única certeza que nós temos é que em meio às guerras, às batalhas, em meio às dificuldades, o Senhor não irá nos abandonar e Ele sempre estará conosco. Podemos confiar na graça de Deus e descansar nele. Podemos ter a certeza que ali nós encontramos alegria, conforto, esperança. Louvar ao Senhor, mesmo em tempos de guerra, é um ato de fé. E é o tipo de coisa que só fazem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a se lembrar de quem é o seu Deus. E te convido a louvar ao Senhor e se derramar na presença dEle, independentemente de qual estado você se encontre nesse momento. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Pai, como é maravilhoso saber que as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoe por permitirmos que os nossos desejos carnais sejam maiores que a nossa intimidade contigo. Te pedimos que o Senhor purifique o nosso coração e nos transforme por completo. Eu quero colocar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários e pedir pela Tua misericórdia que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e atende a cada um segundo as suas necessidades e segundo a Tua perfeita vontade. Que o Senhor promova a paz nessa família, que o Senhor leve até eles a Tua cura, a libertação, restaure a alegria, que haja perdão e reconciliação nessa família, que possa haver restauração da nossa alma, que possamos receber o descanso que vem do Senhor, para que todos possam saber que o Senhor é Deus, e é o Senhor quem nos conforta e quem nos consola quando estamos vivendo em tempos de luta. Te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Você crê nisso? Se você crê, eu peço que você escreva aqui nos comentários: nada é impossível para Deus. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. No final dessa palavra, eu vou orar por você. Não importa quais sejam os desafios que você terá que enfrentar durante essa semana que acabou de começar. Deus está contigo e não há nada que Ele não possa fazer. Nada poderá impedir o agir do Senhor e a bênção dele sobre a sua vida. Comece essa semana do jeito certo. Abra o seu coração,
para a possibilidade infinita de oportunidades que Deus tem para você. Deus quer fazer coisas extraordinárias em sua vida. E mais ainda, o Senhor quer fazer algo grandioso através da sua vida também. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo Minuto com Deus. Eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos diários de oração e aprendizado da Palavra de Deus. E se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto, expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu quero começar com uma oração. Pai amado e querido, obrigado por mais esta semana que está começando agora. Deus, para nós é um privilégio podermos estar aqui mais uma vez em Tua presença, nos aprofundando mais na Tua palavra e no nosso relacionamento contigo. Eu te apresento a vida desse irmão e dessa irmã que me escutam agora. E eu te peço, Pai, que nessa semana seja criada uma atmosfera diferente na vida deles. Que o Senhor encha a realidade deles com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Que o impossível se torne possível bem diante dos olhos de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 23 e 24, está escrito: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse relato de Mateus conta a respeito de um pai que estava desesperado, procurando pela cura para o seu filho, que sofria de fortes convulsões desde o nascimento. Ao se encontrar com Jesus, ele teve que lidar com algumas coisas que estavam dentro dele e estavam o atrapalhando de receber o seu milagre. Porém, em um conflito entre a sua incredulidade e a sua vontade de acreditar, a sua pequena fé falou mais alto. E ele logo creu em Jesus. E pediu dessa vez que o Senhor o ajudasse a vencer a sua falta de fé. Perceba uma coisa. Ao suplicar a Jesus por uma transformação na vida e na situação do seu filho, aquele homem acabou percebendo que também precisava receber o agir de Deus em uma área tão importante da sua vida, que é a fé. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos orando por algo que parece ser impossível de acontecer, sendo que não nos damos conta de que existem coisas em nós que precisam ser mudadas e que também parecem ser impossíveis. Talvez você não consegue viver uma vida sem contar mentiras, e isso já até se tornou um estilo de vida para você. Talvez você seja o tipo de pessoa que não consegue se livrar de pensamentos promíscuos. Você tem uma mente impura e você não consegue seguir o dia sem estar com a cabeça cheio desses pensamentos. Isso lhe parece impossível. Quem sabe você seja o tipo de pessoa que não consegue se concentrar para orar e não consegue criar o hábito de ler a palavra. Veja só, tudo isso, mesmo sendo possível de ser feito, parece ser impossível apenas para você. Impossível de se tornar uma realidade em sua vida. O que neste momento parece impossível de acontecer para você? Qual é o gigante que precisa ser vencido, ser derrubado, mas que você não se sente capaz de vencer? Saiba de uma coisa: tudo é possível ao que crê.
mas não pelo fato de que a nossa fé tenha algum poder. Mas tudo é possível ao que crê, pois aquele que crê, crê em Jesus Cristo. E é por causa dele, de Jesus, que qualquer coisa se torna possível para nós. Irmãos, o Senhor nos vê por completo. Ele enxerga o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe em quais áreas da nossa vida nós somos fortes, mas Ele também conhece as nossas fraquezas. Ele sabe exatamente em qual área da nossa existência nós precisamos de força para melhorar. Abra o seu coração e receba a presença de Deus, do Deus do impossível na sua vida, pois Ele quer transformar em realidade aquilo que parece estar distante de você. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta palavra e obrigado por já começar mais uma semana nos revelando a Tua vontade e nos mostrando mais um pouco sobre quem o Senhor é. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por toda a iniquidade que temos alimentado em nossa mente, que temos cultivado dentro de nós. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, pois algumas tentações parecem nos sufocar e parecem tirar todas as nossas forças. Porém, não temos medo e nem desanimamos, pois sabemos que quem luta por nós não somos nós mesmos, e sim o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que é eterno em força e poder. Nada podemos fazer usando a nossa própria força, mas através do Senhor conseguimos passar por tudo, conseguimos vencer qualquer desafio. Pai, eu apresento diante do Teu altar cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem. Deus, que o Senhor olhe para cada uma dessas súplicas, que muitas vezes têm sido feitas em meio a lágrimas de desespero e a noites de aflição mal dormidas. Que o Senhor vá ao encontro da vida dessa guerreira e desse guerreiro de oração e manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles. Que ainda nesta semana eles possam experimentar da Tua graça e do Teu favor. E que aquilo que para eles parece ser impossível possa se concretizar bem diante de seus olhos, para que a fé deles cresça e amadureça, e que em cada queda, em cada desafio que for vencido, em cada obstáculo, eles possam ser fortalecidos pela Tua presença e continuarem perseverando. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Estar na presença de Deus nos traz conforto. Os braços do Senhor são um lugar de descanso e de abrigo. Aquele que busca segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando só das reuniões que acontecem lá no templo. Jesus falou que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele estaria junto dessas pessoas. Quando nós nos reunimos com pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa, nós louvamos, nós adoramos, nós clamamos a Deus pela Sua misericórdia, pela Sua bondade,
pela sua prosperidade. Nós pedimos a Ele perdão. Nós pedimos muitas coisas a Deus. Mas quem somos nós quando os dias bons chegam? Muitas vezes nos dias maus, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Ele com intensidade. Mas quem é você quando os dias bons chegam na sua vida? Você se aproxima ainda mais de Deus ou você se afasta dele e começa a dar prioridade para outras coisas? E eu não estou falando dos dias onde todos os teus sonhos serão realizados, ou dos dias onde uma porta de emprego é aberta para você, ou que você passa na universidade. Não é isso. Eu estou falando dos dias corriqueiramente bons. Aqueles dias que a gente até esquece que tem problema, sabe? Todos nós passamos por dias maus e dias bons. E eles refletem exatamente onde o nosso coração está. Hoje eu queria refletir em uma palavra que falou muito ao meu coração. E eu peço ao Espírito Santo para que o Senhor ministre também na mesma proporção à sua vida. No final dessa mensagem, eu quero orar junto com você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Escreva isso como uma declaração de fé. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Eu tenho pedido aqui todos os dias para que você deixe o seu like nesse vídeo. Eu falo isso porque as pessoas se esquecem de dar o like, e o like é importante para nós, que produzimos conteúdo diário aqui na internet. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Essas ações não custam nada, elas levam apenas alguns segundos, mas elas fazem uma enorme diferença aqui para nós. E se você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aí você estará nos apoiando diretamente. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o dia bom e o dia mau. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14: Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Aproveitar os dias bons não é dormir o dia todo, não é comer o dia todo, gastar muito. Aproveitar os dias bons requer necessariamente que haja espaço para Deus nesses dias bons. Ou melhor, Cristo tem que estar em todas as coisas. A quem você clama quando você sente dor ou tristeza? A quem clama para ajudar a resolver os seus problemas? O Senhor não pode ser usado como um botão que só é ativado quando tudo vai mal. Quando as coisas estiverem bem para você, aproveite e louve a Deus, agradeça a Ele, expresse a sua gratidão, use a sua força e a sua alegria para falar de Cristo aos outros. Use o seu júbilo, o seu regozijo para amar as pessoas como a você mesmo. O grande erro do homem está em não conseguir discernir esses dois momentos. Você precisa entender que dias bons e dias maus, dias ruins, existem. Mas Deus é maior do que eles. Não importa como nós estejamos, a glória do Senhor nos mantém vivos todos os dias. Quando estamos felizes, podemos cometer loucuras se nos deixarmos guiar pela carne.
Quando estamos tristes, podemos também pensar em desistir. Ou seja, em ambos os momentos nós precisamos estar perto de Deus, para que todos os dias tenham significado de verdade. E poder estar na presença de Deus deve ser motivo de muita alegria para nós. Salmo 122, verso 1 está escrito: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os dias bons, para nós que somos cristãos, têm que ser todos aqueles em que podemos estar na sala do trono, pertinho de Deus. Temos que pensar e sentir como o salmista fez. Em Salmo 73, verso 28, ele diz assim: Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Dia bom é o dia em que nós podemos estar perto de Deus. E esse dia pode ser hoje. Você não precisa esperar o domingo, o culto de sexta-feira. Aí mesmo aonde você está, você pode clamar a Deus e falar com Ele: Senhor, se aproxime de mim, tome a minha vida em tuas mãos e conduza os meus caminhos. Se o dia bom é quando nós podemos estar perto do Senhor, o dia ruim é aquele em que nós nos afastamos dele. Os dias bons são palcos maravilhosos para nós podermos louvar a Deus. O nosso louvor chega como um perfume suave às narinas do Senhor. Eu volto a perguntar: o que você tem feito nos dias bons? Quem é você nos dias bons? Você tem entregado a Deus apenas os dias maus? Os dias péssimos que você tem? Consagre todos os seus dias ao Senhor e você conhecerá a verdadeira felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, que alcança o nosso coração e nos transforma. Senhor, eu quero ser como criança, como uma criança que se alegra com tudo, que vive tudo com a mais pura e a mais sincera inocência. Eu quero te louvar nos dias ruins e nos dias bons. Quero sentir o teu amor, independente de como eu esteja me sentindo. Eu quero ser, Senhor, um canal de bênçãos para ti. Que a minha oração seja também a oração desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo. Que todos eles consagrem os seus dias a ti, sejam aqueles dias felizes ou sejam também os dias em que tivermos que passar pelas adversidades. Eu peço ao Senhor que contemple cada pedido de oração que foi colocado aqui nessa mensagem. Que o Senhor, segundo a tua vontade, atenda a cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.